venho de lutas há muito tempo, porém minha dedicação só vem de algum tempo. Então, quer dizer, a gente apanha mais e depois que apanhou muito a gente busca um pouco mais a Deus, né? Meu testemunho é de fé, né? Não é sobre bem material ou qualquer outra coisa, né? Porque o que eu passei foi desafios. Somos pessoas vaidosas e por conta disto tornamos fracos espiritualmente. Então, assim, quando eu digo isso é porque toda vez que pessoa vai vir uma vitória na nossa vida, a gente já pensava em alguma coisa material, né? Um carro novo, um emprego, um aumento, uma casa, enfim. De repente não uma saúde, ou não passar, não perder o emprego, né? Então, assim, vitória pra gente é um bem material, né? Então, geralmente não é bem isso que Deus faz pra gente. Porém, o sofrimento nos engrandece, fortalece e nos dá sabedoria. Para isso, precisamos aprender a andar no deserto. Que é horrível, né? Deserto, para quem tem, de repente, tem uma noção, é seco, sozinho, pessoas que andam no deserto geralmente estão numa solidão e tem desidratação, se for pegar pelo lado físico, né? Tem, enfim, tem uma série de consequências para quem já viveu aí no deserto. Físico, né? Dá para realmente transmitir para o deserto espiritual, que não é fácil. Isso tem o deserto tem um preço, né? Preço bem alto. A cobrança começa com a vaidade. A gente tem que perder. Como pastor hoje, realmente o culto foi baseado nesse testemunho, né? Foi que falou, se humilhar, se dedicar na oração, né? E é que eu falo, a vaidade tem no nosso convívio social, que a gente acaba tendo sair, barzinho, beber, ter muitos amigos, churrasco, isso acaba limitando pela nossa dedicação na igreja. Então isso aí acaba afastando isso da gente, que para quem está acostumado, como eu, no começo é difícil. Amigos, né? Não são todos que crente, ele é tido como chato, né? Não pode isso, não pode aquilo, tudo é Deus. Então, para quem não está acostumado, o crente é chato, né? Então, para quem tem esse distanciamento. E tem a dificuldade financeira, que é onde a gente é testado, como eu gosto de citar muito o Jó, ele teve aprovações, porém nunca blasfemou contra Deus, pelo contrário, sempre engrandecia a Deus. Doenças, às vezes a gente tem alguma enfermidade, seja uma dor de dente ou uma dor na coluna, que isso aí também, a dor é uma coisa que é difícil conviver. Então, assim, a gente precisa realmente tá superando isso, e isso realmente é só na fé. E a sensação de angústia. Quando a gente está no deserto, a gente tem todos esses fatores que ou desanima ou dá força pra gente, né? Graças a Deus, no nosso caso, meu, da minha família, foi força, né? É difícil pensar em todas as provas que passamos. São muitas e são diárias. Então, assim, todos nós passamos por prova, cada um de um jeito, mas passamos. Então, é muito difícil a gente testemunhar todas. Mas a gente chega uma hora que a gente começa a duvidar um pouco também, né? Assim, Deus, parece aquele clichê, tenha fé, mas a gente fala, Senhor, abrir mão de tanta coisa, de amigos, certas convivências, e aí? Cadê, né? Cadê aquele socorro? Mas a gente empreende que... Vou continuar lendo aqui. Aí pedi ajuda a Deus, joelhei, mãos ao alto, jejum, clamor, e ainda assim o peso da cruz não diminuía, nem o deserto. Falei, cansei de ouvir, tem que ter fé. No caso, o que foi necessário foi um desespero, e quando você tem um desespero, você acaba buscando mais, você acaba buscando desesperadamente, onde você realmente, né, acaba entendendo o propósito de Deus, né? Aí eu perguntei, Senhor, eu quero uma resposta.
eu só entendi que a fé é pouco. Comecei a ser verdadeiro com Deus. Acabei com vícios. Não, isso não é recente, mas há um tempo atrás eu tive algum vício de droga, né? Mas até bem pouco atrás eu fumava, eu bebia, né? E assim, eu tive um chamado aqui, que foi no altar. A princípio, eu falei, eu não canto, não sou preparado, até não estava tão firme. Mas Deus tocou, pastor e a pastora, e por algum motivo me disciplinou, fez com que eu conseguisse ter uma disciplina, e hoje eu estou aqui. Glória a Deus. E enfim, a cruz que Deus dá, ele chega uma hora que ele tira da gente, né? Acaba o desespero. E depois de um longo período no deserto, Deus me honrou, porém em nenhum momento, enquanto eu estava no deserto, me faltou um maná. Para quem não conhece a história do maná, o maná ele se dá enquanto o povo do Egito caminhava pelo deserto e ali eles pediam comida. Aí foi orado para que lhe desse comida, e esse maná era um alimento que vinha do céu. Porém, ele pediu para que não guardasse, que o que sobrasse jogasse fora, que não lhe faltaria outro dia. E muitos insistiam em guardar, e outro dia que acordavam estavam podres, né? Então, assim, o meu maná, no meu caso, assim, muitas pessoas me ajudaram, assim, de várias formas, muitas formas mesmo, e nunca me faltou. Até por um momento me sobrou, estando num momento difícil, e eu ainda estava preocupado. Então ele falou assim, não se preocupe com o maná, eu te providenciarei para que sempre haja. E foi o caso, né? Difícil descrever as bênçãos, foram muitas ainda no deserto, né? É onde começamos a entender o propósito de Deus. Ele usa as pessoas para orar, pessoas para como ferramenta, que no caso foi o Washington, sua família aí, me ajudou, me abençoou com o emprego. Os pastores que vira e mexe estão dando sabedoria aqui pra gente, também estão dando um consolo como amigo também pra gente, dão, né, sabedoria. Os amigos aqui que muitos me ajudou também. E com tudo isso eu quero agradecer a Deus, né? Peço para que creiam, tenham fé, mas a fé, só a fé não basta, tem que ter também, como diz, um comportamento face a face com Deus ali. Se converter mesmo não é fácil. Quando você tem um vício é difícil, é um hábito, porém para Deus nada é impossível, né? Quero agradecer a todos aí. Esse aqui foi um pequeno resumo, espero que possa ter ajudado de alguma maneira vocês aí. E vamos dar uma salva de palmas aí para Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. A paz. Eu vou deixar uma mensagem aqui, complementando, né, o testemunho dele também, sobre o emprego até, né? Foi numa sexta-feira, eu acordei, né, na madrugada, até o Washington sabe disso, era 4 horas da manhã, eu clamei, né, ao Senhor, e assim, a gente já estava assim, desesperado mesmo, né, que não abria uma porta e o dinheiro estava acabando, as contas. E eu falei, Senhor, o Senhor abre uma porta, né? Seja numa indústria ou assim, né? Ele gastou tanto dinheiro na CNH, por quê, né? Então, assim, mas se não for da tua vontade, que seja em outro lugar, né? Mas, assim, eu pedi, assim, que fosse, eu falei assim, que já que ele investiu tanto nisso e ele quer tanto, que se for da tua vontade, que o Senhor abra essa porta aqui na Unimed, né, aonde ele está tentando, que o Washington está tentando para ele. E eu dormi de novo, e quando foi umas 9 horas da manhã, o Washington mandou uma mensagem que o motorista tinha pedido conta, e quando foi meio-dia, o chefe do Washington ligou marcando entrevista com ele. E graças a Deus ele está lá há 1 semana trabalhando lá. E agradeço a Deus, agradeço ao Washington pela força que ele deu. E Deus ouviu. Então, assim, eu falo, a gente tem que ser fiel a Deus, clamar mesmo e crer, né? A gente tem que ter fé, porque assim, não é fácil.
Fácil não é. Tem horas assim que a gente está aqui em cima, a gente está rindo, parece que está tudo bem, mas assim, não é fácil. É difícil, mas a gente tem que ter fé. A mensagem que eu vou deixar aqui é: Deus tem muitas bênçãos guardadas para nós. Agora só é preciso que tenhamos fé suficiente para se mantermos no caminho dele. É fácil revelar confiança nas promessas do Criador, quando tudo está bem. Mas a dificuldade é que demonstramos o amor e a reverência que temos a Ele. Persista em fazer o que é certo. Apesar de todas as dificuldades, a recompensa não tardará em chegar. Mantenha a fé em Deus, mesmo que às vezes pareça que suas orações não estão sendo ouvidas. Ele é um Pai amoroso e certamente entende suas necessidades, mas existe sempre um tempo certo para tudo e talvez ainda não tenha chegado o momento de você receber as respostas que gostaria. Continue firme, ainda que as dificuldades sejam muitas. Prossiga nos caminhos do Deus Todo-Poderoso e acredite que Ele não se esquecerá de você. Não há nada melhor que servir um Deus que é Pai, amigo e fonte de proteção. A vida é feita de vitórias, mas também de algumas derrotas e decepções. E é nesses momentos que a fé nos faz mais forte. Tudo pode ser superado se tivermos o verdadeiro Criador do nosso lado. Ainda que tudo e todos abandonem você, nosso Deus poderoso jamais abandonará. Confie em Deus, acredite, Ele está ao seu lado. Chame por Ele, clame a Ele, Deus te ama. Quanto mais nos apoiamos nas Sagradas Escrituras e oramos, mais intensa será a manifestação da glória de Deus, produzindo em nós experiência e convicção no poder e na fidelidade divina. O apóstolo Paulo ensinava: seja a paz de Cristo o hábito de vosso coração. Colossenses 3,15. Assim podemos ter notícias bombásticas que afetam nosso coração. Não obstante, podemos crer e descansar nas promessas divinas, pois Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Tenha fé. As lutas não vão acabar, a gente sabe disso, que sempre vai ter, mas a gente tem que ter fé, acreditar que Deus está com a gente. Sem Ele a gente não é nada, a gente não vai conseguir, seguir. Agora eu pedi para os irmãos, assim, mais um pequeno testemunho rapidinho, sobre a oferta. A semana passada até comentei com os pastores, a gente estava assim com uns 40 e poucos reais, eu tinha separado R$25 para a oferta. Aí o Fábio falou assim: mas a gente só tem isso, Você vai levar mesmo assim, Eu falei para ele: não, eu separei, eu vou levar. Deus vai prover, Porque ele ia começar a trabalhar, a gente ia precisar abastecer tudo. Eu falei: não, depois a gente dá um jeito, eu vou levar. E eu trouxe, o dízimo. E na segunda-feira, Deus proveu. De alguma maneira, Deus enviou uma pessoa que veio até a nossa casa, trouxe um dinheiro, a gente pagou as contas que precisava pagar e Deus proveu. Então, assim, dê com alegria, A gente não pode dar por obrigação. Então, assim, Deus não deixou faltar em momento algum, como Ele falou. Mesmo se desempregado, mesmo nas lutas, Deus não deixou faltar. E Deus proveu. Então, a gente sempre acreditando ali. Não que a gente fique esperando que alguém vá dar, Mas, assim, acreditar que Deus vai prover, Que você dá com alegria e Deus proveu e não deixou faltar. Segundo Coríntios 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tomar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superando abundez em toda boa obra. Agora eu pedi aos irmãos, quem trouxe o dízimo, a oferta, levantar, aquele que não trouxe também, levantar as suas mãos, E vamos orar, Deus cuida de mim. Senhor, abençoa, meu Pai, aqueles que trouxe o dízimo, a sua oferta, mesmo aqueles que não puderam trazer hoje, Senhor, que eles possam estar trazendo em tua casa, meu Pai. Todos aqueles que estão desempregados, meu Pai, abre uma porta de emprego, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Pai. Não deixe faltar um maná em tua casa, meu Senhor. Multiplica, Senhor, o pão de cada dia, meu Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, toda a família, meu Senhor, todos aqueles que estão aqui em tua casa, meu Pai, aqueles que não puderem estar aqui, meu Senhor, também. Cuide de cada um, meu Pai. Obrigado, Senhor. A sombra